Hoje nós vamos conversar sobre a história de uma pequena cidade que vê sua rotina completamente mudando de banal para estranho até chegar no extraordinário. Mas eu garanto que vai fazer sentido. Vamos conversar sobre A Hora dos Ruminantes. Vem comigo! Bom, deixa eu começar explicando para vocês que eu li esse livro no Kindle, mas ele deu um tilt, eu acabei de descobrir isso. Então eu não vou poder mostrar para vocês aqui e de vez em quando eu vou colocar a foto do livro para vocês irem me acompanhando, tá? E eu separei algumas citações que eu quero fazer, então o meu computador está aqui embaixo, eu fiz as anotações e de vez em quando eu vou ler aqui para vocês. A Hora dos Ruminantes foi um livro escrito pelo goiano José J. Veiga em 1966. Esse é um livro que desenvolve a fantasia, o extraordinário e até o realismo em apenas 190 páginas. Mas assim, para acompanhar o desenrolar dessa história, eu acho que é interessante a gente ter em mente um conceito do que é o fantástico. E para isso eu vou citar a explicação do Todorov, que foi um filósofo linguístico. Ele diz que o fantástico se caracteriza por uma hesitação diante de um acontecimento que não tem explicação natural, causando assim um tempo de incerteza. E aí, assim que uma resposta nos é apresentada, a gente sai do campo da fantasia e se encaminha até o campo do maravilhoso. Só que o próprio J.J. Veiga, que é o escritor desse livro que estamos conversando hoje, ele discorda de Todorov quando se trata do realismo brasileiro, porque ele diz o seguinte: esse fantástico precisa ser muito pensado, estudado, porque não é tão fantástico assim. É o que acontece mesmo. Além disso, coisas incríveis como a lepra, erradicada de muitos países, acontecem ainda aqui no Brasil. O desrespeito pela pessoa exercida pelos poderosos. Fantástica mesmo é a existência de sociedades que ainda toleram isso no mundo de hoje. Porque J.J. Veiga entende que isso de ideal do que é o fantástico na literatura já é a realidade brasileira. E é a partir desse pensamento que a gente começa a conversar sobre A Hora dos Ruminantes. Esse livro é dividido em 3 partes, na verdade são 3 invasões. Essas invasões vão se intensificando de uma para outra, e através delas se desenvolve uma metáfora que faz com que a população da cidade perca o controle de tudo. A primeira parte do livro é intitulada como A Chegada e ela marca quando os homens da tapera chegam na cidade de Manarairema. Vou ler para vocês agora um trecho desse início dessa primeira invasão. A noite chegava cedo em Manarairema. Mal o sol se afundava atrás da serra, quase que de repente, como caindo, já era hora de acender candeeiros, de recolher bezerros, de se enrolar em chales. A friagem até então continuada nos remansos do rio, em fundos de grotas, em porões escuros, ia se espalhando, entrando nas casas, cachorros de nariz suado farejando. A gente vai sentindo aqui no iniciozinho dessa primeira parte, é o início do livro, já algumas palavras pesadas, vamos dizer assim. A gente percebe isso em fundos de grota, em porões escuros, isso já vai dando um pouco o pano de fundo do que a gente vai começar a se integrar aqui no livro, a se inteirar. E aí ele vai descrevendo. Manarairema, ao cair da noite, anúncios, prenúncios, bulícios, trazidos pelo vento que bate pique nas esquinas, aqueles infalíveis latidos, choros de criança com dor de ouvido, com medo de escuro, palpites de sapos em conferência, grilos afiando ferros, morcegos costurando a esmo, estendendo panos pretos, enfeitando o largo para alguma festa noturna. Manarairema vai sofrer a noite. Aqui a gente vai lendo com a sensação de que algo ruim, pesado vai acontecer, sem saber exatamente o que, mas já temos um indício aqui. E aí, literalmente, da noite para o dia, começa. No dia seguinte, a cidade amanheceu como um grande acampamento, fumegando e pulsando do outro lado do rio, coisa repentina, de se esfregar os olhos. A imagem do acampamento surge com tal rapidez que causa assombro nos habitantes do lugar. Aos poucos, a curiosidade transforma-se em especulação. Aqueles lá acamparam em linha, 2 fileiras, medidas, deixando uma espécie de largo no meio,
enquanto os homens andavam ativos carregando volumes, abrindo volumes, se consultando, sem tomar conhecimento da cidade ali perto. Seriam engenheiros, mineradores, gente do governo? E aí, assim como vai acontecendo com vários aspectos ruins, aos poucos a cidade vai tentando e também vai se acostumando com aquele agrupamento que chegou ali, aquele grupo de pessoas que chegou ali. E os moradores da cidade vão chamá-los de os homens da tapera. E aí esses homens chegam sem se apresentar para ninguém, sem explicar o que está acontecendo ali, sem tentar fazer algum tipo de contato gentil com as pessoas que já moravam ali naquele lugar. Eles literalmente fincam uma espécie de bandeira, um mastro no acampamento, que é uma simbologia da tomada ali de posse do local. E com essas coisas eles vão começar a modificar a rotina da população. E aí o povo de Manarairema, a gente começa a perceber que eles vão se comportando de forma passiva, até porque não tem muito o que fazer. A gente percebe o quão contrariados eles vão ficando, mas não tem outra solução a não ser aos poucos irem recebendo e obedecendo o que está sendo dito ali. Um bom exemplo é um personagem do livro chamado Geminiano Dias, que começa criticando a chegada desse grupo, criticando, reclamando, desconfortável, para em seguida agir como se não tivesse escolha. A segunda parte do livro se chama O Dia dos Cachorros e marca a segunda invasão dessa história. Aqui os cães não têm aquele aspecto de protetores, de companheiros, de afago, de carinho que a gente está acostumado a ler, a ver. Aqui eles são realmente invasores. Eles surgem como uma espécie de praga que assola Manarairema. Sobre os cachorros está escrito assim: outros parece que entravam numa casa apenas para descarregar a bexiga. Chegavam, farejavam, escolhiam o lugar, às vezes até um par de botinas encostado num canto, e calmamente se aliviavam, ou rodavam no meio da sala, o corpo encocorado no meio, as pernas traseiras abertas, espremiam, largavam charutinhos ou uma broa. Satisfeitos com o resultado, raspavam 2, 3 vezes e saíam sem olhar para ninguém. Os donos da casa que providenciassem a limpeza. Eram desacatos que as pessoas toleravam resignadas, consolando-se em pensar que não há mal nenhum que sempre dure. Fechadas em casa, abandonando-se contra a fumaça, enervadas com os latidos, as pessoas tapavam os ouvidos, pensavam e não conseguiam compreender aquela inversão de ordem. A cidade entregue a cachorros e a gente encolhida no escuro, sem saber o que aconteceria a seguir. Você vai começando a sentir ali o aumento, a intensidade dos problemas e as consequências que vai atingindo a população como um todo, né? E essa inversão de valores atinge um ponto tal que os cachorros passam a ser reverenciados pelos moradores, ainda que isso seja apenas motivado pelo medo. De repente, ficou parecendo que todo mundo adorava cachorro. Quanto mais, melhor. E só tinha na vida a preocupação de fazê-los felizes. Se uma criança desavisada apanhava o chicote preparado pelo pai e ameaçava um cachorro mais atrevido, era imediatamente obstada e castigada com o mesmo chicote. A ordem era respeitar os cachorros. Foi um tempo difícil aquele para os puros, os ingênuos e os de boa memória. Ninguém fazia ideia de onde tinha vindo tanto cachorro e por que eles foram parar justamente em Manarairema. Mas a conclusão inevitável que ele chegava era que deviam ter vindo por causa ou através dos homens da tapera, porque até então nada daquilo tinha acontecido. A opressão camuflada em progresso, a gente pode perceber na leitura do que diz Amâncio, que aí na história é considerado um homem briguento, que arruma confusão, mas que, fazendo jus ao seu nome, Amâncio, acaba amansando-se diante dos homens da tapera. Eles vieram trabalhar, trazer progresso. Se o povo não entende e fica de pé atrás, a culpa é do atraso, que é grande. Mas eles vão trabalhar assim mesmo. Vão tocar para frente de qualquer maneira. Quem não gostar, que coma menos. O povo ali sofrido de Manarairema, sem direito de continuar suas vidas, sem aqueles cachorros todos invadindo cada pedaço das casas e sem os mandos dos homens da tapera,
percebem, afinal, que não precisa dever para temer. Olha só, aí que está seu erro. Você fala como se não tivesse acontecido nada. Direitos? Que direitos? Quem não deve não teme. Tudo isso já morreu. Hoje em dia não é preciso dever para temer. Por que é que você acha que eu estou aqui pedindo, implorando, me rebaixando? Eu devo alguma coisa? E você já me viu com medo algum dia? Você precisa entender que não estamos mais naquele tempo. Finalmente, assim como eles chegaram, os cachorros simplesmente somem, de um dia para o outro também. E aí reina uma aparente paz, só que o pior ainda estava por vir, que se concretiza na terceira invasão, chamada de o Dia dos Bois. Ainda mais intimidadora e surpreendente que a dos cachorros, essa invasão traz uma ocupação geral na cidade inteira. Você imagina a diferença, né, de cachorros de vários tamanhos, mas cachorros para boi. E aí o livro vai descrevendo onde os bois estão, que são absolutamente em todos os lugares. Você abre a janela da sala para a rua, tá lá tendo que bater, tentar afastar um boi para conseguir abrir. Você se vira, tem um boi se instalando junto com o outro na sala, vai no banheiro, a tal ponto que as pessoas não conseguem entrar nem sair dos lugares, elas ficam enclausuradas, e aí tem todo um desenvolvimento, tanto físico quanto psicológico, sobre essa invasão. As crianças acabam se beneficiando de certa ponto, entre aspas, nisso, porque são os únicos que conseguem se locomover pela cidade. E aí eles vão para lá e para cá, levando e trazendo recados, tentando trazer o que dá para comer, por cima dos bois, literalmente. Eles vão pulando de um boi para o outro, e é assim que, de forma totalmente pouca, a cidade consegue conversar. E aí que os dias vão passando, as pessoas vão perdendo a força, a vontade, passam a praticamente não se moverem mais. Frequentemente surgiam brigas entre os bois, e aí dava para perceber, ouvir, sentir a casa tremendo de longe. E aqui o livro descreve assim, que o boi que perdesse o equilíbrio e ajoelhasse nesses embates não conseguia mais se levantar. Os outros o pisavam até matar. Um de menos que fosse já folgava um pouco o aperto, mas só enquanto os empurrões vindos de longe não restabelecessem a angústia. Outro aspecto relevante sobre esse livro, e é bom sempre manter em mente o período em que ele foi publicado, que ele foi escrito, a gente observa nele a prática usual da intimidação. Lemos isso pelas palavras do Pedrinho, que é um personagem na dele, muito fechado, e que aos poucos vai se apaixonando pela Nazaré, e a gente vai acompanhando desde os olhares deles até o começo do namoro e tudo mais, até o ápice do problema que ele encara, que é o seguinte: eles tomaram ela de mim, levaram lá para dentro. Eu reagi, muitos me seguraram, gritei, xinguei, mordi, eles me amarraram, ela ajudou. Nazaré ajudou. Me jogaram numa grota no quintal. Olha as marcas das cordas. Me davam comida numa gamela no chão. Eu tinha de comer enfiando a cara, como um cachorro. Ela ficava perto olhando. De vez em quando eu empurrava a gamela para longe com um pé, só para me ver me arrastar no chão. Hoje de madrugada manejei soltar as mãos, desamarrei as peias e fugi. E aí, lendo o livro, você tem um momento de surpresa ao perceber que Nazaré, por quem estava se namorando com ele também, fez tudo isso com Pedrinho. E você fica, mas por quê? E você percebe aqui no relato a indignação dele ao falar sobre o que Nazaré fez quando podia ter ajudado. Nazaré aqui simboliza a traição, simboliza a perda dos valores e o que ela pode ganhar em cima daquilo que está sendo apresentado. Traição. E depois de um período longo e muito turbulento em Manarairema, temos um momento de paz, de redenção. Um respiro final, num final apoteótico marcado pela alegria, pelo enfim respirar e pela libertação. Ninguém quis perder tempo falando nos homens da tapera. Se alguém se lembrou deles, foi por passagem. O momento era alto demais para miudezas. Agora era festejar e tocar para frente. Quem não gostasse, que se recolhesse e tapasse os ouvidos. Depois de tantos dias de cães e bois e homens da tapera, aquele era o dia de Manarairema. Todos pulam e brincam,
num sinal de reverência e de liberdade. E os únicos animais a serem vistos eram os que já pertenciam à cidade. Só que essa alegria no final é marcada com a certeza de que tudo aquilo que foi vivido pela população vai demorar muito para ser cicatrizado, para ser esquecido, porque as sequelas são muitas e são doloridas. Aí eu termino isso com uma pergunta. Essa história é um realismo? É uma alegoria apenas? É apenas o extraordinário, uma história fantasiosa? Ou algo assim aconteceu? Ou algo assim ainda acontece de certa forma? Foi uma experiência ótima conhecer esse autor. Ele passou a fazer sucesso já com 44 anos, lançou o livro de contos, lançou outros livros. E eu fiz uma pesquisa para poder conhecer vários outros autores brasileiros que a gente não costuma ver muito aí na repercussão, na mídia, né? E essa foi uma ótima experiência. Você conhecia JJ Veiga? Conhecia Hora dos Ruminantes? Conhece mais escritores goianos? Fala aqui pra mim. E você que me acompanhou até o final, meu muito obrigada. Um beijo. Não esquece de comentar, de favoritar, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com todo mundo. Vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre a vida, inevitavelmente. Muito obrigada de novo. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.